Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o professor José Carlos Armelin. Ele é formado em Engenharia Elétrica e é professor há quase 20 anos. Também tem pós em Marketing e Pedagogia. Mais conhecido como professor Armelin, hoje ele veio bater um papo sobre a profissão de professor e também o seu grande interesse sobre a questão ambiental. Olá, professor Armelin, tudo bem? Oi, Marta, eu estou ótimo e é sempre um grande prazer dialogar com você, né? Você tem umas perguntas bastante inteligentes e nos coloca numa situação bastante confortável também, né? Sendo professor há 20 anos, você deve ter muita experiência e muita coisa para contar para a gente. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Nós vivenciamos um grande tempo como alunos e, de repente, nos transformamos como professor, né? E eu vou dizer para você que não estava em meus planos ser professor. Eu não nasci com essa intenção de ser professor. Até que chegou numa determinada época da vida, eu com uns 30 e poucos anos, falei, poxa, eu sei tanta coisa e tanta gente para aprender, né? Por que eu não vou trabalhar como professor, né? Eu estava trabalhando numa empresa em Campinas com telecomunicações, já fazia 15 anos, né? E aí houve toda aquela mudança no Brasil sobre o regime de telecomunicações, que é deixar de ser público, e com isso muitas pessoas saíram do ramo, né? Interessante que eu estava de boa em casa, não trabalhando mais em Campinas, aí vi uma chamada ali escrita assim, Diário de Santa Bárbara, olha que legal, estava escrito assim, Senai Casa Aberta Americana. Aí eu entendi lá que o Senai estava aberto a receber qualquer visitante num sábado de manhã lá, né? Falei, poxa, eu estudei no Senai com 14 anos, tenho boas recordações, deixa eu ir lá visitar o Senai de Americana. Cheguei lá, escola bem organizada, bonita, os alunos me receberam, já todos falando de forma formal, assim, com as crianças, e foram me apresentando os laboratórios, toda aquela estrutura para ensinar as pessoas, né? Eu fiquei encantado, porque eu vi o Senai com 14 anos de idade, e voltei de novo a pisar no Senai com 36 e tralalá, né? Cara, eu fiquei encantado com aquilo, né? E eu tava tão encantado que eu vi um camarada lá, de crachá do Senai, que eu já me lembro de ter visto ele dentro do ônibus quando eu era criança, com 19 anos, que eu ia para Campinas de ônibus trabalhar. Eu olhei para ele assim, acho que eu conheço o senhor. Ele olhou para mim e disse, também, de onde é? Aí encontramos que é desse ônibus aí. E eu disse para ele, olha, vocês estão de parabéns com o Senai. Desse jeito, até eu tenho vontade de dar aula aqui. Ele olhou para mim e disse assim, você tem vontade de dar aula no Senai? Fala, com essa estrutura toda, por que não? Falou, então, venha cá me contar o que você sabe fazer, que eu acho que eu vou te ajudar. Resumindo, eu saí dali empregado. Aí eu não preciso entrar em detalhe, porque não estava programado, mas de repente me surgiu a oportunidade de trabalhar, fiz algumas aulas em Piracicaba, depois apareceu um concurso aqui para Santa Bárbara, foi onde eu prestei e tornei aluno. Mas uma coisa que eu descobri nesse tempo de professor, o lugar que eu menos gosto de estar é na lousa ou simplesmente projetando o PowerPoint e tentando explicar alguma coisa. O que eu gosto mais é de fazer o tal da aula-oficina, aquela onde você está construindo alguma coisa e aí você está, ao mesmo tempo, trabalhando com as outras matérias. E assim o aluno fica muito mais empolgado. Com os colegas professores que estão aqui me escutando, olha só, você está lá na sala de aula com o quadro branco, você olha lá, todo mundo está desanimado, né? Todo mundo quietinho lá, uns bocejando, outros querendo dormir. Mas quando você tem uma atividade de construir alguma coisa, que aí sim você traz todas as matérias matemática, história, português, para trabalhar em tudo aquilo. Isso realmente funciona. E eu, felizmente, tive como primeiro contato de escola no Senai de Santa Bárbara, que era desse jeito, e isso me encanta, e até hoje eu não consigo fazer minhas aulas se não for diferente disso. Depois também tive como professor no Dom Bosco, aqui em Americana, uma excelente escola, com técnico em mecatrônica. E depois chegou um momento que eu não queria mais, e aí eu sou convidado para algumas aulas que hoje a própria internet permite. Então, ano passado eu tive fazendo aulas com o pessoal lá de Curitiba, né, no curso de pós-graduação de energias renováveis, que é a matéria de energias futuras. Então, se a gente for entrar em detalhe, assim, em cada aula, tem histórias surpreendentes, né? Principalmente quando um aluno nos procura depois de alguns anos, dizendo, professor, poxa, eu lembro daquela sua aula assim, assado, e eu só fui contratado porque tinha essa pergunta lá na hora da contratação e eu respondi certo. Pô, aquilo nos dá uma alegria, assim, enorme, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o resultado da nossa aula, né? Aliás, deixo um abraço enorme aí para todos os meus alunos, que com certeza são mais de 3 mil nesses 20 anos, e
E todos os professores que trabalham comigo, diretor, coordenador, que eu sempre me dei muito bem com eles. Então isso aí é um legado que a gente tem aí de poder entrar em qualquer escola e ser muito bem recebido, né? Quando a gente diz que é professor, nossa, isso aí é uma coisa que abre portas de maneira absurda, né? Então eu gosto de permanecer nessa minha vocação de professor. Recentemente, eu ouvi de um professor que há bastante tempo ensina que ele acha que o professor hoje em dia é dispensável porque as tecnologias oferecidas permitem que as pessoas vão buscar as informações que elas precisam, o que elas têm interesse. Você acha que o professor, nos dias de hoje, ele é dispensável? Não há necessidade mais do professor na escola? Eu concordo em parte com o professor que todo assunto técnico, qualquer um pode buscar hoje na internet, que está muito bem escrito lá. Eu mesmo faço isso. Mas antes de buscar, o professor tem que ser o mediador para a valorização desse conteúdo. Por exemplo, ano passado eu trabalhei com o chamado Energias do Futuro. Uma das energias que a gente já usa hoje, que vai ser do futuro e continuar, é o etanol, que seja ele para utilizar seu carro a álcool, ou seja para usar o hidrogênio e produzir energia elétrica. Se você for atrás dessa informação na internet, você tem. Mas ao procurar essa informação e for trabalhar com isso, você precisa tentar entender o quanto isso vai causar de impacto ambiental. E o professor tem que ser aquele que possa dar luz e direção a esse aluno para ele entender que não é solução para tudo. Você vai plantar cana, vai plantar no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Nossa, isso só nasce no Brasil, né? Então, o professor, ele deve continuar com as suas expectativas ainda nessa questão de valorizar e dar o caminho certo para o aluno, né? Para que o aluno não seja simplesmente um robozinho, né? Porque no futuro ele vai trabalhar com isso. Ele vai chegar lá numa área de gestão que ele tiver, numa área de gerência, vai dizer assim, ó, pode desmatar tudo por aqui e plantar cana. Não é bem assim, né? Tem que saber o quanto que ele pode produzir de etanol, quanto que ele tem que recuperar dessa mata. Então, o professor ainda tem essa grande importância na questão ética. Ainda muitos professores reclamam do quanto eles ganham, dos seus salários. Olha, o salário do professor sempre não foi adequado. Eu não queria falar em valor numérico, mas queria falar o que o professor precisa para ter uma excelente aula, para que ele possa se aproximar do aluno. Primeiro, se ele tiver em presença física, a sala não deve ser mais do que 16 pessoas, porque mais do que isso ele não consegue dar atenção. Ele não deve trabalhar em sala de aulas mais do que 4 horas aula por dia, e ele deve ganhar o suficiente para poder se alimentar adequadamente, ter um plano de saúde médico, ter um plano dentário, ter um seguro de vida. Ele precisa poder frequentar cinemas e peças teatrais, principalmente que tenham a ver com a correlação à sua matéria. Ele precisa ter acesso à internet, ele precisa ter ferramentas como notebook, smartphone para acessar isso. Ele precisa ir com seus alunos para a escola, de preferência de ônibus. Depois eu vou dizer por que o professor precisa ir a pé, de ônibus ou bicicleta. Ele também precisa ele tem que fazer terapia com um psicólogo, porque todo o envolvimento que você tem com um monte de gente, isso te causa um certo desequilíbrio. Você precisa ter aula de yoga, aula de pilates, aula de musculação. Então, tudo isso aí complementa o personagem de um bom professor. E isso não custa barato, né? Quando eu te vejo, Armelin, você está sempre andando com a sua bicicleta. Você é um grande defensor do uso da bicicleta, do uso do transporte público. E isso é um estilo de vida seu, que você adotou já há algum tempo. Por que isso é para você tão importante? Marta, isso tem a ver com aquela deixa que eu deixei na minha outra resposta. Por que o professor precisa ir de bicicleta ou a pé ou de transporte coletivo com seus alunos? Todo professor, em toda a sua matéria, ele jamais pode mentir. Porque se ele mentir, lá na frente, quando o aluno começar a aprender, ele vai te colocar em cilada, né? Nesses 18 anos que eu estou como professor, eu sempre aprendi, não importa a matéria que eu fosse falar, se eu fosse falar assim de consumo de energia elétrica, eu sempre falo para a pessoa assim, mas por que você precisa consumir energia elétrica? Lembra que isso vem do meio ambiente, vem lá dos rios, então quanto menos você consumir, menos impacto ambiental lá. Por que você aprender isso e por que respeitar o meio ambiente? Porque ao respeitar o meio ambiente, se respeita os limites da Terra e também se respeita as pessoas que estão em seu entorno, né? Então, quando você vai caminhando com isso, principalmente na minha matéria que eu chego a falar de carro elétrico, se eu for de carro a etanol ou a gasolina, quando chegar nessas matérias aí, eu sou esculachado na sala de aula por conta disso.
Nós estamos, no caso de Santa Bárbara, e tenho certeza que muitas cidades estão trabalhando com a aprovação de um plano municipal de educação ambiental. Imagine os professores que forem falar dessas matérias. Eles vão estar falando sobre meio ambiente, vão estar falando sobre, na nossa cidade, como é que se usa o solo, né? A gente usa o nosso solo praticamente para plantar etanol, né? Para plantar cana e ter açúcar e etanol. E como professor, você tem que falar os prós e o contra. Se você estivesse fabricando comida aqui, você não precisava gastar tanto óleo diesel para buscar comida lá no Rio Grande do Sul, né? Poderia pegar comida aqui da nossa região. E nessa hora, se você vai de carro ou de moto, o aluno começa a te desafiar. Mas por que você, então, usa carro? Então, está a razão pelo qual eu sempre usei bicicleta, porque eu me coloco numa vantagem em qualquer discussão como essa, porque eu não preciso nem discutir, na verdade, né? Não preciso nem entrar nessa discussão, porque o aluno está vendo, da mesma forma que você observa. Agora, faço isso com sacrifício? Para mim, não é mais sacrifício fazer isso. Você já se habitua tanto a andar de bicicleta que isso faz parte da sua rotina? Isso faz parte da minha roupagem, né? Não estar de bicicleta é faltando alguma peça de roupa no corpo. É claro que numa situação de emergência, de saúde, sei lá, uma outra condição inesperada, que eu preciso usar um carro, eu chamo um Uber. Isso não vou morrer por causa disso, não. Mas a maior parte das vezes eu não uso. Você mencionou aí o Plano Municipal de Educação Ambiental, que o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente abriu agora uma consulta pública para que as pessoas possam participar com sugestões. Pelo que eu sei, você já fez várias sugestões. Nós estamos nesse momento em Santa Bárbara do Oeste, onde um grupo de profissionais aqui da cidade, professores, pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, biólogos, eles dedicaram um enorme tempo para escrever um plano municipal de educação ambiental. Então, esse plano de educação municipal de educação ambiental ele vai entrar em todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais aqui da cidade, aonde vai ser tratado com uma matéria transversal, ou seja, você vai continuar aprendendo na escola matemática, português, língua inglesa, geografia, história e as outras, e essa matéria de educação ambiental vai entrar de uma forma transversal. Acaba não sendo a matéria principal, mas vai se encaixando. E quero dizer o seguinte, tudo que eu estou falando aqui é minha opinião e é uma questão de ponto de vista meu perante aos 20 anos de sala de aula e sempre usando o meio ambiente como primeiro foco e depois a matéria profissionalizante. Eu enxergo hoje que as escolas deveriam tratar a educação ambiental como sendo o principal foco e todas as outras matérias serem de suporte. Como é que funcionaria isso? Arriscando aqui uma teoria. Você quer falar, vamos fazer pamonha. Então você pega a criançada, leva lá no milharal, faz elas colherem todo esse milho, descascar, tirar o milho, bater no liquidificador, cozinhar essa pamonha, comer essa pamonha e tudo mais. Como é que entrariam as outras matérias? Se a gente fez essa quantidade de pamonha, o que a gente precisou? A gente precisou ir lá no milharal. Pegamos quanto? X. Aí você usa a matemática para saber quanto você precisa de milho para fazer cada pamonha. E aí você pega a história para saber por que se planta milho em tal lugar. Aí você pega a geografia para saber onde que é a terra melhor. E aí você começa a trabalhar todas as matérias para poder ter esse entendimento da educação ambiental, né? Então é importante que essa parte ambiental e as matérias seriam de dar suporte. E eu realmente acabei trazendo um monte de sugestões aí para o Plano Municipal de Educação Ambiental, assim como qualquer ouvinte pode e deve fazê-lo, até dia 11 de fevereiro. Só que para isso você tem que ler todo o plano, entender e dar suas sugestões. Então eu dei sugestões lá, por exemplo, sugestão que eu acho que deve ser implementada. Pessoas precisam saber como é que lê uma conta de água, para saber que impacto ambiental que ela causa. Então, os alunos precisam saber como é que funciona uma conta d'água. Precisa saber como funciona uma conta de energia elétrica, para saber que impacto ambiental tem isso, né? Eu acho que somam 40 sugestões que eu estou colocando no plano. Lógico que a comissão não precisa aceitar, e eu respeito todo o plano que foi feito com o maior trabalho, né? Porque imagina que isso aqui foi para consulta pública, quantas versões internamente rolou até chegar nessas 94 páginas. A gente sabe que isso é muito trabalho, e é o primeiro plano da cidade, e tenho certeza que vai evoluir cada vez mais, né? Então, por isso que, quando você fez aquela pergunta no início sobre o professor, né? O professor, se for assunto técnico, ele acha facilmente na internet, mas essa valorização de como você trabalha com a ética, com o meio ambiente, que eu acho mais importante, aí já é melhor ter o professor, porque como é que vai dar esse tom, essa importância, você só dá em sala de aula ao vivo, onde o aluno te vê e vê com que roupa que você usa, com que veículo que você vai trabalhar, como é que você se desloca, como é que você come, como é que você bebe, né? Ele vai assimilar toda a sua figura em cima disso. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor José Carlos Armelin. Você mencionou aí que uma pessoa deveria saber entender a conta de água e a conta de luz. Por que, na sua opinião, isso é tão importante?
porque ela consegue enxergar o quanto que ela está gastando por pessoa. Se isso é muito ou isso é pouco, né? Eu falo para a pessoa, quanto você gasta de energia elétrica em quilowatt-hora? Ah, não sei, eu pago R$230. Isso, para mim, não quer dizer nada, né? Eu precisava saber exatamente quanto ele consome durante o longo do ano todo para ver o que está acontecendo e se isso é muito ou é pouco, né? Inclusive, a pessoa precisa saber quanto que ela gasta de gás por mês, quanto que ela gasta de etanol, gasolina, e tudo isso são recursos que vêm do meio ambiente. Eu disse que as pessoas precisam saber, na minha sugestão, costurar, cozinhar. Então, a pessoa, porque ao saber cozinhar, qual é a relação com a educação ambiental? Você escolher quais são as comidas que tem na sua região, né? O quanto você gasta de gás, ou seja, são recursos naturais. Então, tudo isso para mim, eu estou colocando como sugestão. Não sei se vai entrar agora, mas espero que chame a atenção, né? A gente vê tantas crianças que ficam o dia inteiro na internet, às vezes não fazendo nada, mas poderia fazer muito mais do que isso, né? Aliás, ele vai ter tempo para fazer isso em educação ambiental. Ele poderia aprender a cozinhar com a energia do sol. Imagina uma pessoa criar lá uns espelhos, colocar as suas batatas, a sua cenoura, e não precisa gastar nem gás, né? Você usa o sol, né? Que está de graça o dia todo e a gente não usa em plenitude, a gente só usa para reclamar o dia que está quente. Olha só, a pessoa precisa saber o que é o conceito reciclar as coisas, né? Você vê que a maior parte das pessoas, elas já começaram a aprender que ela tem que separar o metal do plástico, do papel, e ele coloca lá na rua, aí vem o pessoal da reciclagem, que muitas vezes passam empurrando um carrinho e coletam aquilo. Só que a pessoa não sabe exatamente o que acontece com isso. Então, a criança, o aluno, né, tem que aprender como é que é a reciclagem. Ele tem que empurrar um carrinho desse pesado para saber o quanto que ele não deveria comprar mais vidro, né? Ou se for o vidro do vai e vem, né? Não o vidro que ele descarta, né? Você vê que o pessoal que empurra carrinho, eles não levam vidro, porque aquilo é tão pesado que ele não aguenta empurrar o carrinho dele. Na educação ambiental, eu vejo a importância, eles precisam ajudar a separar o material, eles precisam empurrar um carrinho para realmente ter. E olha que fascinante, quando você se envolve desse jeito, que você coloca as mãos, você vai naquele conceito que eu falei para você de aula-oficina. Então, quem sabe aquela criançada toda lá, empurrando um carrinho para reciclar, não começa a pensar assim, nossa, como é tão difícil empurrar isso aqui? Será que eu não conseguiria mudar o conceito das embalagens? Isso cria uma profissão. O que isso vai ser quando crescer? A maior parte não sabe o que vai ser. Então, ao passar por essas diversas experiências que estou insistindo na reciclagem, mas pode ser durante o momento que ele está plantando árvore, no momento que ele está fazendo um jardim, plantando alface, sei lá, vai despertar grandes profissões, porque só assim, manuseando, que você se desperta para uma profissão, né? No seu dia a dia, Armelin, quando você vai a uma loja e você compra um determinado objeto, seja roupa, sapato, como você lida com a embalagem desse produto? Eu procuro escolher embalagens que sejam fáceis de destinar, né? Por exemplo, vidro eu não tenho pego mais. Longa vida também não, né? Por exemplo, eu quero leite, eu compro leite em pó, porque vem no metal. E a gente sabe que aquela vasilha de metal do leite em pó, em alguns meses ele enferruja, se ele for para o aterro central ele enferruja e desaparece, né? Quando eu pego pasta de dente, outras coisas, que eu posso deixar embalagem no supermercado, eu deixo lá. Pelo menos há um tempo atrás, os mercados tinham coleta de plástico, papelão, né? Então eu chego lá, eu tiro a pasta de dente e coloco lá o papelão já dentro lá do supermercado. Então eu tento levar o mínimo possível de embalagens. Quando eu vou comprar roupa, primeiro eu olho quem é o fornecedor. Se for brasileiro, eu compro. Se for internacional, chinês, eu não compro. Aí, ao comprar essa roupa, o pessoal está acostumado a colocar naquele monte de embalagem, né? Não, eu só trago a roupa. No máximo, no saquinho original que ela tiver lá. Se for uma camiseta, por exemplo. Para que ela chegue não tão amassada, né? Aí coloca na bicicleta, né? Se chover, também não vai molhar, né? Mas eu não levo a sacola, não. Inclusive, quando eu presentei alguém, eu tenho acostumado a presentear sem embalagem nenhuma. Só escrevo alguns dizeres com caneta que marca texto, né? Marca o plástico e dou de presente para a pessoa. Não tenho levado a embalagem, não. Esse costume que nós temos de pôr uma embalagem dentro de outra embalagem precisa ser eliminado, na sua opinião? Precisa urgente ser eliminado, e é uma questão de até a gente se acostumar, né? Eu falei do presente, né? Mas antes de chegar com a camiseta entregue dentro do saquinho plástico, muita gente não entende que isso, na verdade, você está respeitando o meio ambiente. Se você respeita o meio ambiente, você está respeitando a pessoa, você está dando o presente, né? Principalmente nas festas de fim de ano, nós embalamos os presentes 2 horas antes, às vezes, de entregar, depois entregamos e vemos aquele papel lindo, maravilhoso, no chão até rasgado, sem utilizar. E eu penso, nossa, mas realmente isso aí foi um desperdício de tempo, dinheiro, de matéria-prima, e além de tudo, acrescenta mais um lixo no lixo, porque às vezes aquele papel, ele tá sujo, já não dá mais nem para reciclar. Isso daí vai para o lixo, para descarte mesmo. A gente tem que repensar esse nosso uso
excessivo de embalagens. Temos que entender que certas coisas precisam estar embaladas por questões de higiene, mas muita coisa pode ser eliminada sim. A gente pode ir na farmácia, vai comprar um remédio. Para que a gente tem que uma embalagem a gente tem que pôr na sacolinha? Não dá para pôr dentro da bolsa? Do bolso, exatamente. O remédio, por exemplo, ele tem que estar bem embalado por questões de segurança e higiene. Mas aquela sacolinha da farmácia, normalmente é tão pequenininha que ela nem serve para nada mais. Ela chega na sua casa e vai direta para a parte da reciclagem. É onde eu acredito bastante na educação, né? Quando você fala de educação ambiental dessa maneira genérica, que não é só você cuidar de regar uma planta, mas é muito mais amplo que isso, que você acabou de falar, de pensar nas embalagens, inclusive de presente, a gente tem que só mudar mesmo. Acho que é algo tão simples, né? Então tomara que os nossos ouvintes, já no próximo aniversário, Natal aí, entregue a embalagem do presente como ela está original, não precisa colocar um outro revestimento, né? Um costume que eu tenho na minha casa é reutilizar embalagens. Às vezes eu ganho um presente, tá bem bonita a embalagem, tá em ordem, tá perfeita. Aí eu aproveito. Os laços que eu recebo de presente, todos eu guardo. Se eles não estão com uma marca definida, porque às vezes você ganha um chocolate e tem a marca do fabricante. Essa é uma coisa que não dá para reutilizar para um presente. Fala mais de outras sugestões que você vai enviar para esse plano municipal de educação no meio ambiente. Fiz algumas sugestões aqui, que é para ensinar as crianças a pedalarem. Por que pedalar? Para que ela possa ir de maneira ativa para a sua escola ou no futuro para o seu trabalho. E eu também disse assim que é importante que ele conheça toda a estrutura cicloviária que a cidade já tem, né? Com base na nossa cartilha do ciclista, que já está rodando aí. Então ela saber qual é a cidade que ela tem e como é que ela pode se locomover. Conhecer como pegar o ônibus. Isso para mim tem tudo a ver com a educação ambiental. Estou falando para que as crianças comecem a aprender como é que você gera o biogás, né? Estou falando para as pessoas aprenderem música na escola, como algo até ambiental, né? Estou colocando aqui como sugestão as pessoas saberem quais tipos de bateria química a gente tem em casa e quais são os riscos ambientais que acontecem nela, né? Eu tenho colocado também para que as pessoas conheçam como funcionam os aplicativos da prefeitura. Como é que funciona a prefeitura? Como é que você reclama se tem um vazamento de água, para onde você liga? Se você vê que tem uma rua com buraco, para onde você liga? Como é que você comunica isso? Ou seja, ele conhecer como é que funciona a cidade dele, para que ele comece a cuidar também dessa cidade dele. Dentro do Plano Municipal de Educação Ambiental, existem 6 eixos. O primeiro eixo é centros, espaços e recursos de educação ambiental. O segundo eixo é educação ambiental formal e formação de educadores. O terceiro eixo é educação ambiental não formal. O quarto eixo é programas temáticos. O quinto eixo é pesquisa, monitoramento e avaliação. O sexto eixo é comunicação e sensibilização ambiental. Em quais desses eixos você fez sugestões? Todas as sugestões estão dentro do eixo 3, Educação Ambiental Não Formal, que seriam as oficinas que eu menciono que vão estar falando dessas ideias que eu estou trazendo, né? Então, por que você escolheu o eixo 3, que é da Educação Ambiental Não Formal? Eu escolhi o eixo 3 porque é onde o aluno vai ser mais envolvido, é onde o aluno vai ter as oficinas de aprendizado. É claro que, como eu estou trazendo só um tópico como sugestão, essa oficina deve ser montada. Por exemplo, eu coloquei aqui como eixo que o aluno deve aprender a costurar. Os meninos, as meninas, seja lá quem for. Por que aprender a costurar? Por que aprender a reaproveitar a roupa dele? Porque ele consegue fazer com que a roupa dele dure mais tempo e não precisa de tantos recursos naturais para ter uma nova roupa. Não ter uma nova embalagem, aí a pedagogia precisa montar como é que vai ser essa aula. Vamos comprar o que? Agulha, roupa, vamos trazer roupa de casa, aí eu tenho certeza que tem um monte de pessoas que conseguem criar essas aulas aí, que é mais importante a questão ambiental do que todas as outras matérias, ou seja, matemática, português, história, eles só vêm para dar um suporte. De todas as sugestões que você ainda vai enviar para o Plano Municipal de Educação Ambiental, qual sugestão você considera que seja mais interessante, o que lhe agrade mais? As crianças aprenderem a pedalar e conhecer o plano cicloviário da cidade. Você faz parte do Pedala SBO também, não faz, Armelin? Também.
Pedale CBO em Santa Bárbara do Oeste é um coletivo de pessoas que nasceu em 2013, cujo objetivo era colocar em discussão a bicicleta se movimentando dentro da cidade. Coincidência ou não, a partir do instante que nasceu esse movimento, que começou a conversar com o poder público, começou a aparecer ciclovias e ciclofaixas na cidade. E quando você tem um lugar seguro para pedalar, se sente muito mais incentivado. Então, nesses 9 anos de trabalho, a gente começou com 0 metros de ciclovia e hoje a gente tem 22, e a promessa é até 2030 ter 60 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa na cidade. E nós já estamos tendo informação que as cidades vizinhas de Santa Bárbara estão sendo pressionadas a interligar suas ciclovias com as nossas. Isso é o governo do estado que está fazendo essa pressão. Você, além de gostar muito das questões do meio ambiente, gostar muito de educação, você também tem um programa na Rádio Webdom, Bicicleta na Cultura. Fala um pouquinho do programa. Olha, Marta, o programa Bicicleta na Cultura é um orgulho para nós, viu? Estamos no 2º ano, já temos 70 programas gravados. Então, Bicicleta na Cultura é um programa onde eu saio e entrevistar as pessoas de bicicleta. Eu tenho um estúdio móvel na minha bicicleta, onde eu posso fazer essas entrevistas. E a gente entrevista principalmente pessoas que fazem da sua bicicleta um mundo melhor, né? Então, sempre quando eu entrevisto as pessoas, eu tento resgatar uma história, o quanto que a bicicleta foi importante para aquela pessoa, ou está sendo importante para aquela pessoa, ou então até vou a um comércio que aceita a bicicleta como visitante, né? Então não precisa ser uma bicicletaria, no caso, mas um restaurante que tem lugar para deixar as bicicletas. Então o nosso programa vai toda quarta-feira, às 20 horas, pela Rádio Webdom. Armelin, você foi para Amsterdã, na Holanda. A Holanda é a terra da bicicleta, lá tem muita bicicleta. Lógico, você foi de avião para lá. Você levou sua bike? Você alugou uma bike? Como é que foi sua aventura na Holanda de bicicleta? Eu fui para a Holanda de avião, como você disse, né? Não tive como escolher outra forma. E fiquei no Airbnb, que é uma casa de uma outra pessoa, que a gente não conhece, né? Que a gente aluga um quarto. E fui com a intenção de alocar a bicicleta. E quando eu cheguei nessa casa, a família, ela já tinha olhado meu Facebook para saber quem eu era, né? E eu perguntei para a pessoa assim, olha, eu cheguei hoje, mas amanhã eu já quero alugar uma bicicleta. Onde que eu alugo? De jeito nenhum, aqui você não vai alugar a bicicleta. Aqui eu vou emprestar minha bicicleta para você. Do jeito que a gente vê você no Facebook falando de bicicleta, vai ser uma honra emprestar a minha bicicleta para você. E foi assim, eu não paguei aluguel nenhum e rodei lá vários dias com a bicicleta da proprietária dessa casa e foi fantástico. Lá tem muita bicicleta. Marta, eu vou falar para você, é muita bicicleta. Chega a ser exagerado. Você vê assim, você vê aquelas fotos, eu achei que era foto produzida, né? Você chega assim perto não tem uma grade de proteção, você vê 30, 40 bicicletas, uma remontada sobre a outra, todas amarradas, e você roda a cidade inteira, todos os bairros, todo o entorno de Amsterdã, tudo com bicicleta, com ciclovia bem separada, os carros param o carro para você passar, é um conceito diferente. Agora, na ciclovia você tem que ser esperto, porque a hora que a pessoa dá a mão que ela vai virar, você pode me lembrar que ela vai passar na sua frente, e ela faz isso mesmo, né? E você trata também de começar a sinalizar. Tem muita minha cara, né, Amsterdã, por conta dessa questão da bicicleta, né? E o pessoal vai trabalhar, vai em festa, vai em igreja, onde você imaginar vai de bicicleta, não vai de carro. Eu agradeço ao professor José Carlos Armelin, que é engenheiro eletricista, professor há 20 anos e que bateu um papo aqui no Multidom falando sobre a sua profissão e o seu grande interesse sobre a questão ambiental. Obrigada, Armelin, pelo bate-papo, pelas informações, pelo seu conhecimento e pelo seu grande interesse na questão ambiental. Marta, muito obrigado por abrir esse espaço no seu programa Multidom e também agradeço ao ouvinte que escutou aqui e espero que o seu podcast por muito tempo possa um dia ser requisitado para que as pessoas possam balizar sobre o que vai acontecer com o futuro da educação. Espero que pegue esse caminho ambiental aí, que eu vejo que é o mais importante, e o resto da matéria que venha dar suporte a isso. As sugestões para o Plano Municipal de Educação do Meio Ambiente, elas vão até dia 11 de fevereiro. Como é que a pessoa pode também fazer a sugestão dela? Olha, você que quer acessar, você procura na internet Plano Municipal de Educação Ambiental de Santa Bárbara do Oeste. O site está muito complicado para a gente poder falar o nome dele, porque foi criado um site específico para isso aí. Você tem até dia 11 de fevereiro para dar suas sugestões.
Também dentro do site da Prefeitura, existe lá a notícia do Plano Municipal de Educação Ambiental. Entrando nessa notícia da Prefeitura, dá para ver lá o site exato, você seleciona e pode acessar esse plano para dar suas sugestões. No texto dessa notícia também tem um e-mail para você mandar a sua sugestão. E aí fica a dica para quem gosta desse assunto de educação ambiental e quer contribuir para que ela seja efetivada mesmo. Obrigada, Armelin, pela sua participação no Multidom e volte sempre, viu, Armelin, com mais coisas de interesse da educação ambiental. E até uma próxima vez. Muito obrigado, Marta. Um baita abraço a você e aos ouvintes, então. E não deixe de escutar Bicicleta na Cultura nessa mesma rádio. Aliás, é a única rádio que fala de ciclomobilidade na região, né? Quarta-feira, 20 horas. Estarei lá. Muito obrigado, até uma próxima vez. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.